Fala, senhoras e senhores. Ó, recadinho rápido aqui antes da gente começar as questões. Só para avisar vocês que a nossa apostila 02 já está disponível no mercado para venda também, tá, galera? Nesse valor bem baratinho aí de 25,90 centavos, tá? E aí o que acontece? Você vai encontrar o link dela aí na descrição do vídeo, tá? O link para você acessar e comprar diretamente pela Hotmart. Ou você também pode acessar o meu WhatsApp que tá aqui nessa tela, mas também tá aí na descrição do vídeo, tá? Ou também no meu direct do Instagram, me chamar lá que a gente consegue efetuar a venda diretamente, tá? Mas aí por ali somente via Pix. Já nesse link da descrição aí da Hotmart, você consegue comprar até no cartão de crédito em 3 vezes sem juros, ok? Nós já temos ela disponível, já está disponível à venda, tanto ela como a apostila 01. O link também vai estar aí na descrição, tá? Somente uma dúvida para tirar da galera: são questões diferentes. As questões da apostila 01 é uma, as questões da apostila 02 são outras, ok? Então, se somar as duas, são mais de 300 questões diferentes, tá? Todas comentadas e selecionadas por mim, tá? Então, assim, se você tiver as duas, mais esse material que eu te forneço de forma gratuita no YouTube, cara, você não precisa de mais nenhum tipo de material para gabaritar a sua parte específica para o cargo de apoio administrativo, perfeito? Só um recadinho rápido, tudo que você precisar tá na descrição desse vídeo aí. Agora, vamos para as questões. Então vamos lá, ó, questãozinha número... Porra, Ed, por que a numeração tá assim, ó? Questãozinha número 7. Olha só, galera, essas questões que a gente vai trabalhar hoje aqui é uma fração, uma pequena parte, tá? Muito pequena mesmo, das questões que estão na apostila 02, tá? Nessa nossa segunda apostila. Então isso aqui é basicamente uma amostra do que tem lá na apostila 02 para quem já adquiriu, né? E para quem ainda pretende adquirir. Porque o que acontece? Ah, Ed, mas você vai trabalhar no canal de forma gratuita aquilo que tá pago? Não, galera, isso aqui é só uma pequena fração, tá? É só um pedacinho, são poucas questões do que tá lá. Porque todas as aulas que vão vir e que já estão no canal são questões diferentes dessas que tá na apostila para venda, entenda. Aqui você vai ter todo o material diferente um do outro, não é nada repetido, ok? Aí eu não troquei a numeração justamente para me identificar melhor o gabarito que eu tenho aqui para estar trabalhando com vocês, tá? Então a numeração ela permanece igual a numeração que está na apostila, né, para venda, mas vai ser só uma fraçãozinha pequena, uma amostra do que a gente tem na apostila 02 para você já ver como é que está o nível das questões, tá? E também como que está o nível da explicação, porque essa explicação que eu estou dando para vocês aqui, eu vou estar detalhando ela também na apostila, tá? Para quem adquiriu, vai perceber que a mesma explicação que eu estou dando aqui é basicamente o que você vai encontrar também de maneira bem detalhada, até mais detalhada na apostila, ok? Então vamos lá, olha só, questãozinha, primeira questão, né, que a gente vai trabalhar. Os atos administrativos, eles podem ser extintos por diversas razões. Assinale a alternativa correspondente à razão, olha só, a gente vai gravar aqui algumas coisinhas que são bem importantes. Ó, a razão da extinção caracterizada por vício de legalidade ou de legitimidade. Lembra disso aqui. Esse ato aqui, né? Ele tem essa razão dessa extinção dele, tá? Caracterizada por um vício de legalidade ou de legitimidade, que pode ser sanáveis ou não, podendo ser feita a pedido do interessado ou por iniciativa da administração. Tá, aí ele vem pedindo aqui o gabarito, né? Ele vem pedindo aqui no gabarito qual das alternativas descreve isso aqui, tá? Olha só, a gente tem na letra A chamada... Eu vou logo passar o gabarito para vocês que fica mais fácil. Quando a gente fala, olha só, quando a gente fala em vício de legalidade e vício de legitimidade, a gente está falando aqui nada mais, nada menos do que a anulação, tá? Gabarito letra B. Por quê? Porque a anulação, né? A anulação de um ato administrativo, ele pode ocorrer quando ele é considerado ilícito, ou seja, quando ele apresenta vícios de legalidade ou de legitimidade, tá? E esses vícios, eles podem ser sanáveis ou não sanáveis. A anulação ela pode ser feita por iniciativa da administração pública ou também a pedido do interessado. Quando o ato ele é anulado, ele é considerado que nulo desde a sua origem. E a administração ela deve restaurar a situação aos status que o ente estava, ok? Então, olha só, quando vier falando, você grava isso aqui. Quando vier falando em vícios de legalidade ou de legitimidade,
lembra que isso aqui se trata da anulação e não da revogação, como alguns podem ter pensado. Vamos ver o que a letra A ela fala de caducidade, galera. A caducidade, ela se refere à extinção de um ato administrativo devido à perda do seu motivo ou à razão de ser, ou seja, os fatores supervenientes que tornam, né, o ato ineficaz. Mas isso não é causado por vício de legalidade, ok? Por isso que não pode ser essa caducidade. A anulação a gente já viu que é o nosso gabarito. A gente tem a cassação, galera. A cassação ela ocorre quando um ato administrativo ele é extinto por descumprimento de condição ou requisito que foram estabelecidos para sua manutenção, tá? Então a cassação ela geralmente ela é aplicada a atos que envolvem direitos ou autorizações concedidas a determinadas pessoas, como permissões ou algumas licenças, ok? E a gente tem a revogação, tá? Que alguns podem ter confundido aqui, porque a revogação é o seguinte: ela ocorre quando o ato quando um ato legal ou legítimo ele é extinto por motivos de conveniência e oportunidade. Então, quando falar em conveniência e oportunidade, grava isso aqui. Falou em conveniência e oportunidade, aí sim você traz para revogação, perfeito? Então, gabarito aqui, letra B. Vamos lá, segunda questão, olha só. Acerca dos atributos e elementos do ato administrativo, julgue as seguintes afirmações como verdadeira ou falsa. Vamos lá. Olha só, ele quer saber, vamos gravar algumas coisinhas aqui para ficar legal. Ele quer saber a respeito dos atributos e também dos elementos, tá? Lembrando, galera, atributo é uma coisa, elementos são outras. Então vamos lá. No primeiro item ele traz assim: a imperatividade, olha só, é um elemento do ato administrativo. Galera, a imperatividade, tá? Ela não é, tá, um elemento, igual ele vem trazendo aqui. Olha só. Não é um elemento. A imperatividade, ela é um atributo, ok? Aqui seria um atributo. Perfeito? Então a imperatividade, ela não é um elemento, ela é um atributo. Show? Então a primeira aqui, ó, a gente já tem marcar aqui como falsa, ok? A primeira aqui já é falsa. A forma é um dos elementos do ato administrativo. Olha só, a forma é um dos elementos, tá, do ato administrativo. Galera, isso aqui tá correto. Forma, sim, ela é um dos elementos, tá, do ato administrativo. E a gente tem por último a finalidade, que traz assim, que a finalidade é um atributo. Olha só, ele está dizendo que a finalidade é um atributo. Galera, a finalidade ela é um elemento, ok? Ela é... Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Ela é um elemento, perfeito? Então isso aqui tá falso. A gente tem falso, verdadeiro e falso. Nosso gabarito, letra C, tá? Só voltar aqui. Nosso gabarito, letra C. Eu vou deixar aqui um pequeno mnemônico para vocês, tá? Para decorar melhor. Que mnemônico é esse? Galera, todo mundo que estuda direito administrativo já ouviu falar nesse mnemônico, tá? Olha só. A gente já ouviu falar muito sobre o famoso COFI-FOMOB. COFI-FOMOB. O que é isso? Olha só. COFI-FOMOB. Por que eu deixei assim e não juntei tudo? Para não dar um bug na tua cabeça. Vamos só. Olha só. O primeiro é de competência. O segundo de finalidade. O terceiro de forma. Opa. Aqui o mod mob, motivo na verdade. E o ob de objeto. Isso aqui são conhecidos, tá? Isso aqui são conhecidos, deixa eu colocar aqui do lado. Isso aqui são conhecidos, tá, como elementos
como elementos, tá, do ato administrativo. E a gente tem também, que o pessoal, deixa eu mudar para cá, o pessoal chama muito de PAT. Porra, o que é PAT? Olha só, PAT. O que é a PAT? A PAT são os atributos, tá? E a gente tem como primeiro atributo a presunção, tá? Presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. A gente tem o segundo de executoriedade. E a gente tem também aqui tipicidade, tá? E por último a gente tem imperatividade. Isso aqui, tá, galera? É a famosa PAT, tá? Eu não mudei a cor, mas olha só. É a famosa PAT. Isso aqui são os atributos, tá? Opa. Isso aqui são os atributos do ato administrativo. Então, quando pedir a respeito dos atributos, lembra da PAT. Quando pedir os elementos, COFINS FOMOB, perfeito? Então, gabarito aqui, letra C. Então, vamos aqui para mais uma questãozinha. Olha só. Existem princípios constitucionais que se aplicam a mais de uma área do direito. E, ao fazer isso, possuem mais de um significado, dependendo do ramo do direito ao qual se refere. E aí ele vem trazendo aqui, ó, a respeito do princípio da legalidade. Grave isso aqui que é importante, ó. Aplicado ao cidadão comum, ou seja, a legalidade civil, tá? Para o direito isso significa o quê? Vamos lá. Na letra A ele vem dizendo assim: só é permitido fazer aquilo que é expressamente permitido em lei. Galera, ele lembra que ele está falando aqui a respeito da aplicação, tá? Ao cidadão comum, ao cidadão civil, a legalidade civil. E isso aqui que ele vem trazendo na alternativa A não é aplicado ao cidadão comum. Isso aqui é aplicado à administração pública. Tá? Aos servidores da administração pública. Aos servidores da administração pública só é permitido fazer aquilo que é expressamente permitido pela lei. Então não pode ser nosso gabarito. Já a letra B, ela traz assim, ó: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Se não em virtude da lei. Perfeito. Aqui a gente nosso gabarito. Porra, por quê, Ed? Porque isso aqui é aplicado ao cidadão comum, tá? Isso aqui é exatamente como é aplicado ao cidadão comum. Só mudar a cor aqui desse gabarito. Piorou tudo. Gabarito letra B, olha só. O princípio da legalidade, tá, galera? Quando ele é aplicado ao cidadão comum, ele estabelece que a liberdade ela é regra e que as pessoas têm direito de agir conforme a sua vontade, mas desde que não contrariem, tá, o que está previsto em lei. E esse princípio, a gente sabe, é o princípio da legalidade. Então, assim, isso aqui sim é aplicado ao cidadão comum, tá? O cidadão comum, ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser, desde que não interfira, né? Não ultrapasse os limites da legalidade, não ultrapasse a lei, desde que não contrarie o que está previsto em lei, perfeito? Então aqui a gente tem nosso gabarito. Por que não pode ser a letra C? A letra C ela vem dizendo assim, ó: ninguém é obrigado a fazer algo, senão em virtude de lei. Deixar de fazer algo, por outro lado, não pode, olha só, não pode ser demandado por lei, apenas por acordo entre as partes. Não, tá errado. Olha só, quando essa afirmação ela vem dizendo aqui, deixar de fazer algo algo não pode ser demandado por lei, ela deixa a alternativa errada. Por quê? Porque as leis elas podem impor sim obrigações tanto de ação quanto de abstenção de fazer algo, tá? Então ela deixa isso aqui também errado. E aí a gente tem a letra D que fala: toda norma contingente, para ser obrigatória, deve prever expressamente uma pena para que a sua obediência seja demandada e pode, por sua natureza, ser afastada por acordo entre as partes. Não, isso aqui está completamente errado. Por quê? Porque não é necessário que uma norma contingente... O que é uma norma contingente? Uma norma imperativa, ou seja, ela te dá ordem, tá?
Não é necessário que ela preveja uma pena para ser obrigatória, não. As normas contingentes, elas impõem obrigações ou proibições de maneira irrenunciável, tá? Independentemente de haver ou não uma sanção prevista. Então, também não pode ser nosso gabarito. E o nosso gabarito fica na letra B, porque ela sim vem trazendo, tá, uma descrição relativa e aplicada ao cidadão comum, ao cidadão civil, perfeito? Vamos lá, questão 33, olha só. A questão 33, ela vem falando assim. A função compras, aqui a gente já mudou, a gente já está em outro tema. Aquelas primeiras questões que a gente trabalhou ali era sobre direito administrativo. Aqui a gente já está indo para a parte de rotinas de compra. Olha só, a função compras busca garantir que os materiais e serviços sejam fornecidos nas quantidades corretas, com qualidade e o tempo desejado. Esse processo envolve os seguintes objetivos, exceto, guarda isso aqui, pequeno gafanhoto, eu já conversei com você a respeito dessas palavras. Quando ele falar exceto, lá na tua prova tu vai lá e circula. Por quê? Porque ele está pedindo a errada. Aí tu me dá de cara com o gabarito na letra A, trazendo algo certo, e tu já vai e marca e corre pro abraço. Já era, perdeu tua vaga. Então olha só, a letra A ela traz assim: a compra de forma eficiente, maximizando o ganho para a empresa dentro dos padrões éticos. Perfeito. Isso aqui, tá? É um processo, é um tipo de função, né? Que traz uma maneira correta de agir dentro do serviço público, buscando, né, garantir esses serviços. Então não pode ser nosso gabarito. Por quê? Porque o nosso gabarito ele quer o quê? Algo que esteja errado. E aí a gente vem para a letra B. Ela fala assim: garantir os suprimentos de materiais nas quantidades e prazos exigidos pelos usuários. Isso aqui também é uma prática correta, tá? Isso aqui também está correto. E aí a letra C fala: criar e desenvolver de forma não... Opa, olha só. Guarda isso aqui. De forma não permanente e intensiva, um cadastro de fontes de suprimentos que dê garantias quanto ao fluxo de materiais a serem abastecidos nas organizações. Aqui a gente tem nosso gabarito, só por causa desse não chato, olha só. Por quê? Porque olha só, o desenvolvimento de um cadastro de fornecedores não deve ser não permanente e intensivo. Pelo contrário, um bom sistema de cadastro de fornecedores ele deve ser permanente, sim, e bem estruturado para garantir a continuidade, né, no fornecimento e a confiabilidade, tá, das fontes de suprimento. Então dizer que não permanente, olha só, e intensivo, não, tá errado. Tem que ser sim permanente e intensivo. Tem que ter isso dentro do cadastro de fontes, tá, de suprimentos. E por isso a gente tem nosso gabarito aqui, ó, na letra C. A letra D você vai ver que ela também traz uma boa prática, ó. Manter uma boa articulação tanto internamente quanto com o mercado em geral e especialmente com o mercado fornecedor dos insumos e produtos exigidos pelas organizações. Perfeito, isso aqui também é uma boa descrição dessa parte de rotina de compras. E como a letra E também fala que é criar rotinas e procedimentos dentro do processo de aquisição que sejam ágeis e que permitam um efetivo controle de todo o processo. Isso aqui também é uma boa prática, perfeito? Então por isso a única que está errada aqui é a letra C, quando ela vem dizendo que criar e desenvolver de forma não permanente. Não, tem que ser sim permanente e sim intensiva, perfeito? E por isso é o nosso gabarito da questão. Vamos lá, ó, mais uma questão agora. A elaboração do documento é uma das funções básicas nas rotinas administrativas que auxiliam as pessoas a se organizarem melhor nos escritórios. Vamos lá. O documento que apresenta como conteúdo a exposição de fatos, olha só, guarda isso aqui. Guarda isso aqui, ó. O conteúdo, tá? Ó, apresenta como conteúdo a exposição de fatos, ocorrências, informações de problemas e outras situações que são importantes a serem comunicadas. Vamos lá. Letra A, ele vem trazendo carta. Não, galera, não é a carta. Por quê? Olha só, a carta, ela é um meio de comunicação formal, mas geralmente ela tem um caráter mais específico. Como, por exemplo, uma solicitação, um aviso ou uma correspondência formal, e não é tipicamente, tá, usada para relatar acontecimentos ou situações internas como os problemas ou ocorrências da rotina, tá? Então por isso não pode ser a carta. A letra B fala um memorando. Galera, o memorando ele é um documento interno utilizado para comunicação entre setores ou departamentos da mesma empresa, e geralmente abordando informações curtas e objetivas. Ele pode ser utilizado para comunicar fatos e ocorrências, mas não é, tá? Não é o tipo de documento mais adequado para a exposição detalhada de situações complexas. Então também não é o nosso gabarito.
A gente tem a letra C, que é o protocolo. O protocolo, aqui a banca jogou longe, tá? Não é protocolo. O protocolo é um documento utilizado, tá? Para registrar tanto a entrada quanto a saída de documentos ou processo dentro de uma organização. E ele não é usado para expor fatos ou problemas, mas sim para garantir que determinado documento ele seja devidamente registrado, tá? A gente tem letra D, relatório. E aqui a gente está com o nosso gabarito. Gabarito letra D, relatório, tá? Por quê? Porque o relatório, ele é o documento ideal para a exposição detalhada de fatos, ocorrências, problemas e outras situações importantes que precisam ser comunicadas e documentadas, tá? E ele serve para relatar e analisar situações, sendo utilizado para comunicar informações relevantes de forma organizada e também estruturada. E por isso é o nosso gabarito da questão. A letra E fala planilha, e planilha todo mundo sabe que não tem como ser o gabarito da nossa questão, porque a planilha ela é uma ferramenta de organização de dados, tá? E geralmente é usada para controlar, tá? Para controle, na verdade, né, de número ou de análise de algumas informações. E não é, né, um documento voltado para essa questão da exposição de fatos ou problemas, como, por exemplo, é o relatório, ok? Então, nosso gabarito fica na letra D, relatório. Vamos lá, vamos mais uma questãozinha aqui, ó. Essa daqui é sobre ética profissional, tá? E no serviço e ética do servidor público. Olha só. O Código de Ética Profissional do Servidor Público, estabelecido pelo Decreto 1171 de 94, prevê uma série de condutas que visam garantir a lisura e a imparcialidade no desempenho das funções públicas. A respeito aos princípios éticos, é indispensável para a confiança da sociedade no serviço público. Nesse contexto, é correto afirmar, vamos lá. A letra A traz assim, ó. O servidor público ele pode manter negócios particulares, olha só, desde que não conflitem diretamente com a sua função pública, com as suas funções públicas. Galera, isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque é o seguinte, o servidor público ele deve evitar qualquer conflito de interesse. E os seus negócios particulares não podem interferir no desempenho das suas funções, nem colocar em risco a imparcialidade no exercício do cargo, tá? Então dizer que ele pode manter tá errado, não pode manter não, tá? Não pode não. E a letra B fala, o servidor público tem a obrigação de resistir à pressão de seus superiores que tentem afastá-lo dos princípios éticos previstos no decreto. Aqui sim, até porque se você ceder a isso aqui, você vai responder, tá? Junto com o seu superior hierárquico, tá? Então, olha só, quando ele vem dizendo aqui que você tem que resistir a isso, você tem que sim, tá? Porque o Código de Ética, tá, do servidor público, ele estabelece que os servidores eles têm a obrigação, sim, de resistir a essa pressão, tá? Que o levem a adotar comportamento que contrariem, né, os princípios éticos, incluindo essa questão da imparcialidade, né, e a probidade administrativa. Então, você não pode, né, deixar de resistir a essas pressões e agir de acordo com o seu superior só porque ele é seu superior, senão daqui a pouco você vai estar respondendo por improbidade administrativa, caso o ato que o seu superior peça para você fazer seja um ato ilegal, ok? Então, por isso, o nosso gabarito é a letra B. Por que que não pode ser a C? A C, ela traz assim, ó. O Código de Ética permite que o servidor utilize bens, olha só, utilize bens públicos para fins pessoais. Parou por aqui. Já está errado. Você sabe, melhor do que eu, que não pode, desde que fora do horário. Tanto faz fora do horário como dentro do horário, tá? Não pode. E a letra D fala que o servidor público pode divulgar informações sigilosas, olha só, obtidas em razão do seu cargo, se for para fins pessoais. Aqui a banca cagou, né? Se você marcar um negócio desse daqui, você parece que nunca parou nem para ler o material a respeito do direito administrativo ou do Código de Ética, tá? Então, a gente tem aqui como nosso melhor gabarito, né? Obviamente, a letra B, perfeito? Vamos lá, questãozinha aqui, ó. Essa aqui a gente já vai entrando na parte de arquivologia, olha só. A teoria arquivística estabelece diretrizes que orientam a prática da organização e a preservação de documentos. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta melhor o princípio correto. Olha só, ele vai trazer alguns princípios e a gente vai ter que ver se a descrição está correta ou não. A letra A fala a respeito, olha só, a letra A ela fala a respeito do princípio da acessibilidade. E ela diz assim, ó, que permite, né, que qualquer pessoa tenha acesso a todos os documentos. Não, peraí, tá? O princípio, tá? Embora a acessibilidade ela seja um objetivo importante no gerenciamento de documentos, ela não deve respeitar essas restrições, tá? Legais e administrativas, como confidencialidade e sigilo. Portanto,
nem todos os documentos eles podem ser acessados por qualquer pessoa. Então, permitir que qualquer pessoa tenha acesso? Não. A gente tem a letra B que fala o princípio da absolicência, né? Absolicência. Olha só, diz que estabelece, né, que documentos antigos devem ser descartados. Não, peraí, tá? Isso aqui também está errado. Por quê? Porque esse princípio ele não existe na teoria arquivística. Documentos antigos eles podem ter seu valor histórico, informativo ou cultural. E por isso não são frequentemente preservados, por exemplo, nos arquivos permanentes, tá? Então, dizer que esse princípio da obsolescência que estabelece que os documentos antigos devem ser descartados está errado. Eles podem ser mantidos, inclusive lá nos arquivos permanentes, como a gente conhece, onde ficam os documentos históricos e culturais, tá? A letra C fala do princípio da proveniência, que determina que os documentos devem ser organizados de acordo com a sua origem e respeitar, né, a entidade que os produziu. Aqui sim a gente tem nosso gabarito. Porra, eu já vi falar desse princípio da proveniência 1 zilhão de vezes, eu não vou errar, meu amigo. Eu espero que não erre mesmo não, porque vai cair na sua prova, tá? Então você, pelo amor de Deus, você não erre. O princípio da proveniência, ele é sim, tá? Um dos princípios fundamentais da teoria arquivística, tá? E ele determina que os documentos eles devem ser organizados de acordo com a sua origem, ou seja, respeitando a entidade, a pessoa ou a instituição que o produziu. E esse princípio ele garante que os documentos eles mantenham sua relação com o contexto em que foram criados, preservando também a sua autenticidade e permitindo, né, uma melhor compreensão do seu conteúdo e significado. Então aqui a gente tem nosso gabarito. E a letra D fala do princípio da uniformidade, tá? Que exige que todos os documentos sejam formatados da mesma maneira. Não, olha só. Esse princípio ele não faz parte da teoria arquivística, tá? Documentos arquivísticos não precisam ter um formato uniforme, né? Pois refletem essa questão da diversidade das atividades e funções das entidades produtoras. Então isso aqui nem existe, tá? E por isso a gente tem nosso gabarito na letra C, perfeito? Questãozinha 87 agora, vamos ver aqui. Sobre o conceito e as funções de arquivo, analise, né, e analise as alternativas e assinale a incorreta. Olha só, galera, a incorreta, pequeno gafanhoto, eu já falei para você 1 milhão de vezes. Quando você vê esse negócio aqui incorreta, você vem, circula, faz um coraçãozinho do lado, tá? Porra, é de coração feio, eu sei, vou fazer um melhor. Melhorou? Não, dá para fazer um melhor. Pronto, você circula, faz um coração do lado, pelo amor de Deus, porque se você bater o olho na primeira alternativa e ela estiver correta, você não vê esse incorreto aqui, você marca, vai pro abraço e já era. Vai tomar, exatamente, lá ele. Então vamos lá, ele quer a incorreta. Letra A. O ciclo de vida de um documento é um conjunto das fases em que ele percorre desde a sua criação até a sua destinação final. Perfeito, aqui é o chamado ciclo vital, né? O ciclo de vida do documento, que a gente tem ali a fase corrente, a fase intermediária, a fase permanente. Então essa descrição aqui, ela tá assim correta, tá? A letra B traz: as fases são determinadas pelo valor que o documento tem para a organização e para a sociedade. Até então correto. Este valor pode ser primário, né, que é a função administrativa ou operacional que originou o documento, né, ou secundário, função informativa, tá, ou cultural que o documento adquire ao longo do tempo. Isso aqui também está correto. E de acordo com as características que os documentos são classificados, como corrente, intermediário ou permanente. Perfeito. Essa descrição aqui ela também está correta, tá, amigo? E aí a gente vem aqui, ó, para a letra C. Aí ela vem trazendo a descrição do arquivo corrente. Olha só, arquivo corrente é o arquivo da primeira idade, ou corrente é aquele que contém os documentos que estão em uso frequente pela organização. É a fase inicial de gestão documental e abrange os registros ativos. Perfeito, a gente já falou 1 zilhão de vezes. Falou em arquivos, tá? Falou em arquivos que são utilizados com frequência, seu uso frequente, papapá. É arquivo corrente, amigo, ok? Então essa descrição ela também está correta. A letra D fala dos arquivos intermediários. Olha só, o arquivo intermediário contém documentos que já não são usados com frequência pela organização, mas ainda, olha só, precisam ser guardados por algum motivo
legal ou administrativo. Perfeito. Isso aqui também está correto. Os arquivos intermediários são aqueles que sim, não são usados com tanta frequência, tá? Como os arquivos correntes, mas eles também não foram movidos ainda para o permanente, ou seja, eles têm um tempo determinado para serem usados e podem sim ser usados pela administração por algum motivo legal ou administrativo. Por isso eles ficam guardados lá com esse tempo determinado, tá? Não é por tempo indeterminado, é por tempo determinado. Se fosse por tempo indeterminado, aí seriam os arquivos permanentes, ok? Então aqui só sobra a letra E, que já é o nosso gabarito da questão, e eu vou marcar e a gente vai ver o porquê que está errado. A letra E fala que os arquivos permanentes, também chamados de documentos de segunda idade, parou por aqui, já está errado, ó. Ou semi-ativos, não, tem o valor primário residual, também não, tá? E estão sujeitos a uma eliminação futura, também não. Aqui ela cagou mesmo, porque olha só, essa descrição aqui tá toda errada. Por quê? Porque eles não são chamados de segunda idade, nem semi-ativo, tá? Isso aqui é uma terminologia utilizada lá nos arquivos intermediários. Também não dizer que não possui valor residual, pelo contrário, os documentos que perderam seu valor primário, mas eles possuem valor secundário, ou seja, cultural, histórico, probatório, informativo, enfim. E a gente também dizer aqui que nunca estão sujeitos à eliminação futura, pois devem ser preservados indefinidamente, tá? Devido à sua relevância. Então, dizer que eles estão sujeitos à eliminação futura está errado, eles não estão sujeitos à eliminação futura. Então aqui ela cagou totalmente a descrição, tá? Do arquivo permanente, por isso é o nosso gabarito da questão, desculpa. É o nosso gabarito da questão letra I, ok? Vamos lá para mais uma questãozinha, olha só. No setor de protocolo, Juliana arquiva documentos diariamente. Para facilitar a recuperação dos documentos, ela organiza o arquivo seguindo uma técnica que considera a ordem, olha só, guarda isso aqui, a ordem de chegada, tá, dos papéis, ou seja, isso aqui nada mais é do que uma ordem cronológica, tá? Falou em ordem de chegada, tá? A gente tá falando de ordem cronológica. Porra, tu já deu o gabarito, eu sei, mas é porque tá na letra A, né? Então a gente já ia chegar nele, então fica mais didático. Olha só, falou em ordem cronológica, tá? Falou em chegada de papéis, né? Seguindo a sua ordem de chegada, a gente tá falando de cronológica. E portanto, ó, a gente já achou até nosso gabarito aqui, ó. Gabarito letra A, a gente tá falando aqui nada mais nada menos do que ordem cronológica, ok? A gente tem na letra B a chamada arquivamento geográfico. O arquivamento geográfico, galera, os documentos eles são organizados com base na localização ou região, tá? Então não tem nada a ver com essa questão da chegada. A gente também tem o alfabético. Esse aqui já é bem autoexplicativo, né? Porque os documentos que possuem uma ordem alfabética, geralmente, né, são considerados nomes de pessoas, empresas ou alguns temas para manter essa ordem. E a gente tem o numérico também, tá? Que tem a ver, esses documentos eles são classificados com base nos números atribuídos a eles, né? Embora também muito eficiente, né? Mas não tem nada a ver com essa questão da chegada dos papéis, tá? Então, por isso, a gente já chegou no nosso gabarito aqui, letra A, tá? O cronológico. Essa questãozinha aqui é bem rápida, não dá nem para perder tempo com ela, porque eu considero essa questão aqui até bem fácil de identificar a resposta correta. Então, vamos lá, ó. Última questão agora, ó, a questão vai trazendo assim: assinale a alternativa que não apresenta um instrumento. Grave isso aqui, tá? Toda vez que você vê um não, você costuma dar um pouco de atenção para ele, porque se você passar por cima disso aqui e não reparar o que você está fazendo, você vai fazer besteira na hora de marcar o gabarito, perfeito? Então vamos lá. Assinale a alternativa que não apresenta um instrumento de escrituração escolar utilizado para registrar a vida escolar do estudante. Olha só, para registrar a vida escolar do estudante. Ele quer um que não apresenta um instrumento. A gente tem certificado, ata, relatório, expedição de registro e de diplomas. De antemão, galera, a gente já vai achar o nosso gabarito aqui já, primeiramente, tá? Na letra A. Já é o nosso gabarito aqui, ó. Porque ele vem trazendo expedição e registro de diploma. Olha só, embora a expedição de diploma ela seja um processo oficial da escola, ela não registra diretamente a vida escolar do estudante durante o processo educacional. Diplomas, né, são emitidos após o término do curso e o foco está na questão do certificado final, na certificação final, e não na escrituração, tá, contínua da vida escolar do aluno.
Então, por isso, não pode ser nosso gabarito. A gente tem o relatório. O relatório, eles são sim, tá? Eles são usados como parte do acompanhamento da vida escolar do aluno, porque ali são registrados, né? A gente tem os registros administrativos relacionados ao desempenho e às atividades escolares que os alunos fazem. Então, isso aqui tem a ver, sim, com a vida escolar do aluno. A ata, a mesma coisa. As atas, elas registram os eventos formais e decisões escolares, como reuniões de conselho de classe, né? Onde o aluno está presente. Então, as atas também estão corretas. E a gente tem o certificado. O certificado também está correto, porque o certificado ele é um instrumento formal que ele registra as etapas importantes da trajetória do aluno, do estudante, né? Aquele ciclo de conclusão que ele tem desde o primeiro, segundo, terceiro ano, entendeu? Então, isso aqui está registrando, sim, a questão da vida do aluno. Agora, a expedição e o registro do diploma, não, tá? Como a gente viu. E por isso, o nosso gabarito é a letra A. E aí a gente chega aqui no final de mais um simulado, tá, galera? Qualquer coisa, tem os links aí abaixo, tá? Tem o link da apostila 1, tem o link da apostila 2 para você efetuar a compra. Tem o meu arroba do Instagram para você me seguir lá, também chama no direct, qualquer dúvida. Tem o meu número do WhatsApp aí embaixo também, tá? Provavelmente também eu acho que tem o link do grupo exclusivo do WhatsApp também, eu sugiro que você entre, faça parte, ok? Qualquer coisa, você consegue mandar uma mensagem para mim aí e a gente desenrola de boa, perfeito? Tamo junto e até a próxima.